Oi, bom dia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre depressão. A depressão ela é um transtorno de humor que vem crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, a depressão hoje no Brasil atinge mais de 6% da população. Então não é algo que acomete só os brasileiros, mas está espalhado pelo mundo todo. É muito comum, né, gente, quando pensa em depressão, as pessoas falam que é falta de vontade das pessoas, que a pessoa não quer melhorar, que ela não fala, sai um pouco de casa, vai conversar com os outros, arruma um trabalho voluntário, como se a depressão não fosse uma doença. E é muito importante que as pessoas compreendam que a depressão ela é uma doença e que ela pode sim se tornar uma doença incapacitante. Do ponto de vista psiquiátrico, a depressão ela está ali dentro das doenças dos transtornos do humor. Então, geralmente a pessoa tem um rebaixamento de humor muito grande, tristeza profunda, falta de vontade de fazer as coisas. Oi, bom dia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre depressão. A depressão ela é um transtorno de humor. Oi, bom dia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre depressão. A depressão ela é um transtorno de humor que vem crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, a depressão hoje no Brasil atinge mais de 6% da população. Então não é algo que acomete só os brasileiros, mas está espalhado pelo mundo todo. É muito comum, né, gente, quando pensa em depressão, as pessoas falam que é falta de vontade das pessoas, que a pessoa não quer melhorar, que ela não fala, sai um pouco de casa, vai conversar com os outros, arruma um trabalho voluntário, como se a depressão não fosse uma doença. E é muito importante que as pessoas compreendam que a depressão ela é uma doença e que ela pode sim se tornar uma doença incapacitante. Do ponto de vista psiquiátrico, a depressão ela está ali dentro das doenças dos transtornos do humor. Então, geralmente a pessoa tem um rebaixamento de humor muito grande, tristeza profunda, falta de vontade de fazer as coisas, baixa autoestima e por aí afora. É importante que a gente não confunda a depressão com estados de tristeza, né? Tem muitos momentos da vida em que o estado de tristeza vai estar presente, como por exemplo, na perda de um ente querido, durante as separações, algumas tragédias pelo que a pessoa possa passar, o desemprego, né? Quando a gente sai de um emprego e que é comum a gente ficar triste, inclusive é importante, né, que a gente viva essa tristeza naquele momento, que a gente consiga entrar em contato com esse sentimento. Por outro lado, a depressão, ela não está ligada exclusivamente a um único fator. Tem uma palavrinha que eu gosto bastante para a gente compreender a depressão, né, e falar que a depressão ela é biopsicossocial. O que é isso? Bom, primeiro que a depressão ela tem também causas genéticas. É muito comum que pessoas que tenham uma pessoa com depressão na família, que a outra também tenha, tá? Mas esse não é o único fator, não é só genético. Além disso, a gente tem fatores psicológicos. Então, é o fator biopsico. Por quê? Esses fatores psicológicos, eles estão ligados à forma como a gente lida, como a gente reage com as situações da vida de forma geral. Então, a gente pode ter uma reação mais devagar, no sentido de dar conta, de lidar com um determinado problema, como tem pessoas que preferem ter uma reação mais firme de eu não ligo e vou passar por cima disso. Outras pessoas são mais sensíveis, elas lidam com isso de uma maneira que dói muito. São aqueles fatores ligados aí ao nosso temperamento, à nossa personalidade de forma geral. Cada um tem uma maneira de reagir. Dentro disso, a gente tem toda a nossa história do desenvolvimento emocional, desenvolvimento